Esse goleiro tentou entrar na mente do Haaland. E aqui o De Gea tentou fazer o mesmo com Cristiano Ronaldo. Esses são os melhores jogos mentais do futebol. Dibu Martínez usou Cristiano Ronaldo. Antes de um pênalti marcado por Manchester United, o goleiro argentino disse que queria Cristiano. Só que o cobrador oficial era Bruno Fernandes. E parece que ele sentiu a pressão de ficar no lugar do CR7. Bruno Fernandes misses! It almost ended up in the top tier of the Stratford End. It almost ended up at Villa Park. Mas não vai pensando que o Bruno Fernandes cai em qualquer jogo mental. Esse goleiro fez de tudo para desestabilizar o craque, mas no fim, ele levou a melhor. E ainda saiu falando um monte para ele. O melhor de tudo é que logo na sequência da disputa de pênaltis, Onana fez a mesma coisa com o atacante adversário. E dessa vez, olha o que aconteceu. Manchester United are a kick away from the FA Cup final. Em outro jogo, Onana fez algo ainda melhor. Ele simplesmente apontou o canto que ele queria que o atacante batesse. E isso aconteceu. No mesmo jogo, ele fez de novo com outro jogador. E mais uma vez passou vergonha. Daqui a pouco vamos ver o que aconteceu quando ele fez isso com o Haaland. Mas antes, vamos voltar a falar do Dibu Martínez. O cara é realmente bom em entrar na mente dos adversários. Nessa disputa de pênaltis, o cara acabou com o mental de 2 atacantes e sobrou até pro juiz. Em plena final de Copa do Mundo, ele tentou colocar pressão em Mbappé antes de um pênalti, mas dessa vez não deu certo. Mas nessa mesma disputa de pênalti, ele conseguiu tirar um do sério. Dibu jogou a bola fora, falou poucas e boas pro Tchouaméni, e o meio-campista acabou cedendo à pressão e errou. Vini Júnior é a cara do Real Madrid, e nesse dia ele humilhou o Bayern de Munique. Depois de ganhar um lateral, ele comemorou como um gol, e isso já deixou a torcida pilhada. Mas o melhor de tudo é o que ele fez depois que Kimmich tentou intimidá-lo. O garoto tem aura, viu? Mas esse não foi o único momento de aura entre Real Madrid e Bayern de Munique. Nesse jogo, Bellingham tentou entrar na mente de Harry Kane antes de um pênalti. E o pior é que ele leu seu adversário tão bem que ainda adivinhou o canto. Pena que o goleiro não percebeu. Nesse outro jogo, Niklas Süle tentou tirar a confiança do Rodrigo. Mas quem perdeu a confiança foi ele quando viu esse golaço do brasileiro. Sérgio Ramos tentou entrar na mente do goleiro, mas acabou se dando mal. Olha o que o zagueiro fez antes da batida, só para dar um ar de que não estava nervoso. E no fim o goleiro se concentrou e...
Poderia ser uma bela história de como um goleiro superou um jogador lendário. Mas não foi isso que aconteceu. O goleiro tirou os 2 pés da linha, por isso o pênalti foi invalidado e Ramos teve uma nova chance. E dessa vez ele fez isso. Agora, esse goleiro acabou com o atacante. Olha o que ele fez antes de uma cobrança de pênalti. E deu certo. Falando agora do Haaland, Onana fez isso com ele antes de um pênalti. Mas Haaland é osso duro de roer. Olha a cara que ele fez quando viu a provocação. No fim das contas, quem entrou na mente do adversário foi ele. Tentar tirar a concentração de Messi não é uma boa ideia. O goleiro da Holanda até tentou antes de um pênalti na Copa do Mundo de 2022. Mas foi ele quem acabou completamente abalado no fim. Pogba tem um jeito especial de entrar na mente dos goleiros. Cara, até eu fiquei ansioso vendo essa corrida dele. Imagina como deve ter ficado a mente do goleiro. Esse goleiro tentou enganar Neymar. Ele pediu que o brasileiro cobrasse o pênalti na esquerda, e foi isso que ele fez. Nesse outro dia, José Mourinho tentou humilhar Cristiano Ronaldo. Ele disse numa entrevista que tinha treinado o verdadeiro Ronaldo, o brasileiro. And coaching the best players in the world, so Ronaldo, not this one, the real one, the Brazilian Ronaldo. Só que ao invés de desanimar Cristiano, isso só deu mais motivos para ele dar um show nesse jogo contra o Chelsea de Mourinho. Pois é, esse tipo de coisa não funciona com Cristiano Ronaldo. Pirlo viu que o goleiro estava tão ocupado tentando distrair, que ele mesmo não estava prestando atenção no jogo e conseguiu fazer um golaço de cavadinha. Esse goleiro tentou entrar na mente de Cristiano Ronaldo, mas isso é uma tarefa muito difícil. Em 2004, algo épico aconteceu. Portugal e Inglaterra se enfrentaram pela Euro e os portugueses ganharam usando uma tática suja, entrando na mente dos adversários. O jogo foi para os pênaltis e eles tentaram desestabilizar seus adversários completamente. Até Beckham foi afetado e perdeu o pênalti mais importante da sua carreira. Mas o ápice foi quando o goleiro simplesmente tirou as luvas na cobrança decisiva. Acho que isso fez o atacante ficar confiante, porque na batida aconteceu isso aqui. Para completar, o próprio goleiro foi para a cobrança final e com a aura em mais de 8.000, ele fez isso. O mundo parou quando Salah e Mané se enfrentaram em uma final de Copa Africana de Nações. E algo inacreditável aconteceu. Enquanto Salah dava informações para seu goleiro sobre a batida de Mané, o próprio senegalês foi até lá e disse onde bateria. No fim, esse jogo mental não deu certo. Mesmo assim, Mané acabou ficando por cima, já que Senegal venceu aquela final. Esse goleiro entrou em campo só para defender pênaltis. E ele é um mestre nisso, e sabe que a disputa começa antes sequer do jogador bater na bola. Olha a pressão psicológica que ele fez nos atacantes. Michael Umana puts this wide, or has it saved? Costa Rica go out, the Dutch go through. Here's a moment. Ele foi o herói da classificação da Holanda para cima da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014. Lucas Paquetá tentou entrar na mente do Neymar. Antes de um pênalti, ele ficou no pé do seu companheiro de seleção.
e ainda foi falar com o goleiro, tudo para tentar confundir Neymar. Mas não é fácil tirar o Ney do sério. A tática desse time é desconcentrar todo o time rival. A movimentação esquisita deles na falta foi o suficiente para deixar todo mundo confuso, e o lance acabou virando um golaço. Jorginho era um dos melhores batedores de pênalti, mas nesse jogo ele foi humilhado por Sommer. Olha o que o goleiro fez para entrar na cabeça do meio-campista e fazê-lo jogar a bola exatamente onde ele queria. Isso ficou tão marcado na cabeça do Jorginho que um ano depois ele teve a chance de se vingar, mas não conseguiu. Drogba ficou tão indignado com a marcação de um pênalti que resolveu fazer o atacante errar. Depois de encher a paciência do adversário, ele realmente acabou batendo mal e perdeu o pênalti. Mas o melhor de tudo foi a reação do Drogba. Outro lance histórico foi esse aqui. Júlio César tentou deixar Ibrahimovic nervoso. Pena que isso não funciona com o Ibra. O craque ainda devolveu a provocação e acabou com a confiança do goleiro no resto do jogo. Mas ele não foi o único que se deu mal em desafiar Ibra. Cristiano Ronaldo tentou desestabilizar o sueco antes de um pênalti. Isso daqui aconteceu. Olha o sorriso do Ibra pro Cristiano depois de marcar. Rudiger tentou entrar na mente do adversário completamente e conseguiu adivinhar onde ele bateria o pênalti. Esse goleiro aceitou levar um cartão amarelo para tirar a concentração do adversário. O cara deve ter ficado tão pilhado que acabou perdendo o pênalti. Não, essa imagem não tá editada. Kepa realmente deu um lado inteiro do gol pro Van Dijk. Mas o melhor de tudo é que o zagueiro simplesmente ignorou isso. Bateu no canto do goleiro, fez o gol e acabou completamente com o mental de Kepa para as próximas batidas. Tanto que ele não pegou nenhum pênalti, nem mesmo do goleiro adversário. E detalhe, ele tinha entrado em campo só para defender as penalidades. Para recuperar a confiança, ele mesmo foi para a cobrança final. Esse não era o dia dele. Esse goleiro fez duas defesas incríveis para salvar um gol do Haaland. E é claro que aproveitou o momento para tentar abalar o atacante. Mas pro azar dele, o pênalti foi invalidado, porque ele tirou os dois pés da linha. E deu pra ver na batida que ele ficou nervoso. E é claro que Haaland, além de fazer o gol, aproveitou para se vingar e colocou ainda mais pressão no goleiro. Dudek pode não ser um super gênio no gol, mas ele sabia entrar na mente dos seus adversários. Ele entrou na mente do Scholes, fez o atacante bater muito mal e conseguiu um título pro Liverpool com essa defesa. Esse cara não precisou dizer uma palavra para deixar o goleiro no chão. Antes de bater na bola, o goleiro já tinha pulado. Às vezes o próprio jogador se dá mal com seu jogo mental. Cristiano Ronaldo tentou irritar Florenzi, o chamando de baixinho e dizendo várias outras coisas depois de uma falta. O problema é que isso na verdade deu motivação para o jogador da Roma dar seu máximo e conseguir o gol de empate na partida. Algo parecido aconteceu com o Podolski. Ele resolveu provocar o adversário lembrando que ganhou da sua seleção de 3-0. Mas ele acabou se dando mal, já que esse jogador marcou um gol e fez isso na comemoração.
Ao invés de irritar, ele motivou o time adversário inteiro. Esse jogador conseguiu irritar Cristiano Ronaldo de verdade. Mas se o objetivo desse jogo mental era tirar a confiança do português, acho que não deu certo. O mesmo aconteceu com o Neymar. Os jogadores fizeram várias faltas nele para tentar deixar o brasileiro com medo. Mas isso só serviu para fazer ele driblar mais. Depois de marcar um gol de pênalti, Vardy fez questão de colocar ainda mais pressão no goleiro adversário. Bono sabia exatamente onde Sérgio Busquets ia bater e fez questão de dizer isso a ele. No fim, a pressão psicológica deu certo. O espanhol bateu mal demais e errou o pênalti. Mas Mourinho sabe fazer jogos mentais, e ele conseguiu fazer isso com ninguém menos que Guardiola. Em 2010, ele conseguiu entrar na mente mais genial do futebol e parou o time mais brilhante do mundo. E foi inclusive nesse ano que a Inter venceu a Champions League. Depois de passar pelo Barça por 3-1 no agregado, eles venceram a final contra o Bayern de Munique. A pergunta é, o que será que ele falou no ouvido do Guardiola? Agora, o Pickford é mestre em acabar com atacantes. Primeiro, ele passou grande parte dessa partida enrolando, pois estava ganhando, o que só joga mais pressão em cima do time adversário. O jogo acabou indo para os pênaltis e foi aí que ele mostrou como entrar na mente de um atacante. Esse goleiro fez de tudo para atrapalhar o pênalti. Chutou a marca do pênalti, reclamou com o juiz, reclamou com o batedor do pênalti, mas dessa vez não adiantou. Esse cara só tinha um papel: distrair o goleiro, e se esforçou de verdade em fazer isso. Olha quanto tempo ele ficou correndo na frente do goleiro. O pior é que deu certo. Weidenfeller viu o jovem Balotelli na frente dele e achou que conseguiria desestabilizá-lo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Mbappé entrou tanto na mente dos adversários que até sabia onde iria cobrar o pênalti.